Olá, amados, sejam bem-vindos novamente nesse canal para continuarmos as nossas leituras reflexivas a respeito das novidades nos trazidas pelo próprio Cristo nos tempos do fim, conforme Ele prometeu, para que nós possamos nos preparar para iniciarmos uma nova era, uma era de novidades de vida, abandonando de vez o velho mundo no qual nós viemos até aqui. A tantos quantos estiverem receptivos e reflexivos a esse respeito e buscar crescer nesse alimento, ele será bastante alimentado e crescerá muito em espírito e verdade, porque o próprio Cristo prometeu isso, que essas verdades, se a gente conhecesse, nós nos libertaríamos e alçaríamos voos livres para buscarmos entender essa magnitude da criação divina, que é tudo na nossa vida que nós precisamos compreender, para que nós possamos abandonar essa vida de miasma, esse miasma que nós criamos e vivemos a vida inteira embaraçados nele. Então, antes de continuarmos a leitura das características do poder criativo, conforme nós aprendemos no vídeo anterior, gravado pelo nosso irmão, das quais ele leu 6 características de 9. Antes de continuar essa leitura dessas características da natureza do poder criativo, eu quero deixar aqui para a vossa reflexão o que está escrito no capítulo 21 do Apocalipse, quando ele diz assim, nos primeiros versículos até o versículo 7, ele fala: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, de 1 a 7, para a vossa meditação. Vê ali que quem tem sede, quem busca, quem quer crescer, o momento é esse, para ser renovadas todas as coisas, para a gente iniciar uma nova era. Então, amados, agora daremos continuidade à leitura das características do poder criativo, que são muito profundas e belas para a nossa compreensão. À medida que a gente vai lendo, ouvindo elas, cada vez que a gente ouve, tem um flash a mais de entendimento na nossa mente.
conforme nós fomos aprendendo nas 6 que nós ouvimos agora. Então, no número 7 ele diz: a sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade que o homem pode ter certeza, e sua atividade é consistente, ano após ano. O sol, a lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios, e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo esse fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como é que não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo, escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. Está vendo? O que os nossos olhos da matéria podem enxergar, nada mais são do que hologramas, imagens projetadas para a nossa visão e compreensão da magnitude que está por trás deles, que projeta isso para o mundo, para que nós possamos observar e crescermos em compreensão e expandirmos e expressar esta consciência divina que em nós está, porque foi para isso que nós viemos, para expressar essa vontade da consciência universal, da consciência divina. Então a realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível, conclui ele nessa característica. A 8ª característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações e dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garantem a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O sol e a lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Não extingue porque é eterno. Mesmo os hologramas que são projetados aqui, eles são renovados constantemente, como a luz do sol é renovada. Por isso que eles não extinguem nunca, porque são vidas, são consciências. E a última característica ele diz: a característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural da criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, as células, dentro do corpo, surpreende e transcende em muito a qualquer esforço humano. A nossa mente humana não consegue conceber
por nós mesmos. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi, em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso na realidade sentir dentro de mim, mesmo com um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. Por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um. Esse é o sentido de ele e o Pai de ser expressado que ele e o Pai eram um. Porque ele entendeu que ele era parte de tudo, e tudo estava nele e ele estava em tudo. Por isso que ele era um, era único. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai poder criativo era trabalhar para criar alegria, beleza, conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertemos verdadeiramente no um, na integralidade, canais purificados e instrumento do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial, e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna, porque tudo se renova. Esta chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo nesse momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo, e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais de que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder criativo em mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação. Gritei alto: você é a fonte de todo o ser,
o Criador e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é, dizia ele em júbilo. Então, como é possível, pergunta ele, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, misérias e pobrezas? Diga-me, ó amoroso Pai poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis, dizia Jesus para aquela visão maravilhosa. Ele perguntava. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena, de todos os seres vivos, inclusive. Senti imensa excitação, porque enfim eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deverá estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade e em uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram do ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos me foram explicados em detalhes, mas esse conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi-me mostrada esta visão, vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, vi a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder da sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Foi o que aconteceu com todos nós. Nós obscurecemos a nossa visão interior e passamos a ter medo de nós mesmos, mas sem saber disso. Então, ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito.
o objetivo da maioria das pessoas na Terra, que é o êxito, o crescimento. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos simples impulsos gêmeos da ligação e da rejeição. Vejam, irmãos, que o que ele está dizendo aqui, a dificuldade que ele tem de demover, de convencer uma pessoa já amadurecida de idade, por conta disso, que desde criança ele já obscureceu essa luz interior e ele acostumou a se alimentar tão somente das visões externas, daquilo que ele apalpa, daquilo que ele experiencia, pegando, sentindo, vendo, escutando. É difícil de convencer que isso não é realidade, que isso é uma ilusão e que de fato é uma ilusão. Basta a gente pensar que quando a gente deixa o corpo, a gente tem vontade de abraçar um ente querido e a gente não consegue. Porque aquela visão que até então, quando nós estávamos aqui experienciando no corpo, a gente poderia já abraçar e sentir. Já com o corpo espiritual você já não pode mais sentir, porque você está na vida real e aquele está na vida ilusória. É isso que ele está dizendo aqui. Então prossegue ele. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores. Ganância, agressão, violência, violação. Essas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa humana, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras aperta, fazendo a si mesma até que se arrependa, ou seja, melhor explicando, as correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente, faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado tanto. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria, da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações, que criaram uma densa barreira entre a sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e o ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações e realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Foi isso que ele viu. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim está criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida que tem abençoado os outros.
Será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciências plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmo devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando estas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você o meu esplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria que os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro da minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau de natureza do Pai, poder criativo, dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar e reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo e de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre a cada necessidade. Tudo o que elas tinham que fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso deveria ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. E como disse o nosso mentor atual, abrir a cabeça e o coração. Bastava isso.
mas na verdade ele encontrou um mundo de resistência porque as pessoas não estavam no nível de frequência para receber aquelas mensagens de luzes tão elevadas. Mas hoje diz o nosso grande mentor que falou em vida aqui: a igreja, pessoal, está preparada para seguir em frente. E o Cristo disse: eu vim agora porque a ciência mundial está em um patamar de elevação muito alto e pode compreender hoje as minhas verdades, porque eu vou falar de ciência pura, eu não vou falar de crenças. Então é momento da gente agarrar a estas palavras do Cristo, a essa carta maravilhosa que ele nos mandou, porque era o único meio que ele tinha para nos comunicar a verdade dele, que tinha que ser pessoalmente, era através dessas cartas, que ele pôde nos dar através de uma mente abençoada e muito divina, que pôde receber estas cartas e transcrevê-las para nós, que são verdades puríssimas, que mexem com o nosso interior, que mexem com o nosso coração, cumprindo aquilo que os apóstolos escreveram no Novo Testamento: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu vou, as chamo e elas me ouvem e me seguem, e no caminho forasteiro tenta convencê-las, chamando-as, mas elas não conhecem a voz do forasteiro, mas conhecem a minha voz. Elas me obedecem, mas não obedecem a ordem do forasteiro. Nós escolheremos se nós queremos ser ovelhas obedientes ou cabritos. Pensem nisso, irmãos, reflitam. Antes de dormir, peça sempre a esse Pai, poder criativo, essa consciência divina que manifeste a verdadeira realidade na sua vida. Faça essa experiência e os senhores verão uma mudança radical, porque os véus que foram colocados na nossa consciência humana, nos separando da nossa alma divina, eles vão ser extirpados pelo conhecimento da verdade. Palavras do Cristo Consolador. Amém.